Bom dia, turma. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, se protegendo, que vocês tenham tido uma boa semana. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o modelo atômico de Thomson. Os fenômenos elétricos e o modelo atômico de Thomson. Após a formulação do modelo atômico de Dalton em 1803, que nós estudamos sobre esse modelo na última aula, os cientistas eles buscaram incessantemente um novo caminho para a química, já que já existiam muitos fenômenos observados na natureza que não podiam ser explicados utilizando o modelo que tinha sido proposto por Dalton. Um exemplo desses fenômenos era a eletrização por atrito, observada desde a antiguidade. Então, ao provocar atrito entre o âmbar amarelo, o que é o âmbar? O âmbar é uma resina fóssil que é produzida por uma espécie de pinheiro que existiu há cerca de 30 milhões de anos atrás, em regiões que possuíam clima temperado. A maioria das espécies que são encontradas em formas de fósseis, né, que são encontradas fossilizadas no âmbar, são insetos e aracnídeos. Então, ao provocar atrito em âmbar amarelo em materiais como lã, seda ou peles de animais, o filósofo grego Tales de Mileto ele já havia percebido que o âmbar ele adquiria propriedades de atrair corpos leves, como por exemplo palha, penas e pedaços de madeira. Então, em um dia seco, podemos observar esse mesmo fenômeno se nós, ao atritar um pente nos cabelos secos e limpos, ou ao penteá-los simplesmente, o que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo quando aproximamos certos materiais dos pelos de um animal, como a gente pode ver aqui na imagem ao lado, né? Quando nós atritamos um balão de aniversário em um tecido e depois a gente aproxima esse balão de aniversário do pelo de um animal, nós vamos perceber que os pelos vão ser atraídos, né, pelo balão. Isso ocorre por conta da formação de cargas elétricas opostas, né? Cargas elétricas opostas que existem nos materiais que se atraem. Porém, essa explicação ela só foi possível no final do século XVIII, após os experimentos de Benjamin Franklin sobre a eletricidade. Esse assunto é um assunto que vocês vão ver com mais profundidade física. Diversos experimentos e pesquisas foram então realizados em busca de um modelo que explicasse esses fenômenos elétricos e também comprovasse a existência de partículas eletricamente carregadas, como constituintes dessa matéria. Então, em 1857, o físico e o inventor alemão Heinrich Gessler, não sei se é assim a pronúncia correta, ele construiu um instrumento utilizado, né, para estudar as descargas elétricas em gases. Essas descargas elas eram semelhantes às que ocorriam na atmosfera quando aconteciam raios e relâmpagos. O instrumento ele ficou conhecido como tubo de Glasgow, era feito de vidro e continha em seu interior um gás e duas extremidades metálicas, chamadas eletrodos, como a gente pode ver aí na representação. Para reduzir a quantidade de gás dentro desse tubo, era usada uma bomba de vácuo. Aqui, né, na entrada, a bomba de vácuo, reduzindo a pressão. Na época, essas bombas elas não eram muito eficientes, então sempre restava uma pequena quantidade de gás no interior desse tubo. Ao se ligar o instrumento a uma fonte de energia elétrica, um dos eletrodos adquiria carga negativa, que era o catodo, e o outro carga positiva, que era o anodo. Então aqui, ó, carga negativa, o catodo, e carga positiva, o anodo.
Ocorria então uma descarga elétrica no gás que estava no interior desse tubo, surgindo uma luminosidade. Então, essa cor dependia do gás utilizado. Esse foi o instrumento que foi precursor das lâmpadas fluorescentes, dos anúncios luminosos comuns, né, que a gente vê em estabelecimentos comerciais, como é o exemplo aqui abaixo. Com base nesse experimento, né, no tubo de Gasling, o físico inglês William Crookes, ele construiu ampolas, né, tubos de descargas elétricas com gases, a pressões ainda menores, em condição mais próxima do vácuo, e com o anodo perpendicular ao catodo, o Crookes verificou que quando aplicada uma alta tensão nessas ampolas, a luminosidade aparecia apenas na parede em frente aonde estava o polo negativo, o catodo, que havia sido recoberto por um material fluorescente, nesse caso sulfeto de zinco. Esses raios eles se originavam no catodo e eles seguiam em direção ao nodo, formando uma mancha luminosa. E aí ele chamou isso de raios catódicos. Na época não existiam laboratórios espalhados pela Europa, né? Os estudos e as pesquisas eles eram feitos na casa das pessoas que tinham uma condição financeira melhor, para poder conseguir custear esse projeto ou então que tivesse interessado e disposto a improvisar alguma coisa. Crookes, por exemplo, iniciou suas pesquisas em casa. Já o Gessler, que havia aprendido a construir vidarias, né, com o pai dele, ele trabalhou como caixeiro viajante até ele conseguir montar uma loja próxima à Universidade Alemã. E lá em meados do século XIX, as fábricas britânicas que estavam em um ritmo bem acelerado de produção e expansão, elas dependiam cada vez mais de equipamentos e de pesquisas específicas. Então, em conjunto com algumas universidades, essas fábricas elas estimularam a criação de um laboratório que fosse um grande centro de pesquisas. E aí, em homenagem ao físico e químico francês Henri Cavendish, esse centro recebeu o nome de Laboratório Cavendish. Até a Segunda Guerra Mundial, o laboratório realizou as pesquisas mais importantes da Europa. Então, aqui a gente tem uma foto, né, mostrando como era uma das salas desse antigo laboratório na Universidade de Greenwich, na Inglaterra, lá por volta de 1920, da década de 1920. Foi nesse laboratório, em 1897, que o físico inglês Joseph John Thomson, utilizando ampolas de Crookes, observou e mediu algumas propriedades desses raios catódicos, chegando a algumas conclusões através desse experimento. Primeira conclusão: propagam-se em linha reta, pois projetam sombra quando incidem sobre um anteparo. Foi uma das conclusões que ele pôde realizar nesse experimento. A outra conclusão é que apresentam massa, pois se movimentam as pás de uma hélice que é colocada no interior aqui do tubo, quando nela se colidem. É o que nós estamos vendo aqui nessa imagem. A seta vermelha, ela indica o sentido da propagação do feixe desses raios catódicos, que vai movimentar essas pás de hélice no interior desse tubo. Outras conclusões também que ele chegou apresentam carga elétrica negativa, pois são atraídos por uma placa com carga elétrica positiva e são repelidos por uma placa carregada negativamente, como nós podemos ver aqui na outra representação. Aqui a gente tem uma placa com carga negativa e aqui uma placa com carga positiva. Então, o feixe aqui dos raios catódicos, que está sendo indicado aqui em verde, ele vai ser desviado no sentido da placa de carga positiva. Outra conclusão é que apresentam a mesma natureza, independentemente do tipo de material, do tipo de gás que está sendo analisado ali. Então, com base em todos esses experimentos,
em todos os resultados que foram obtidos, Thomson propôs em 1904 um novo modelo para o átomo. Então, segundo esse modelo, o átomo seria uma pequena esfera positiva na qual estariam englobadas minúsculas partículas de cargas negativas, que foram chamadas de corpúsculos por Thomson, uniformemente distribuídas de tal maneira que a carga total do átomo fosse nula. Então, aqui é a representação de como seria o modelo atômico de Thomson, né? E o que está aqui em laranjinha é o que representa os elétrons, e toda a parte rosa dele é o que representa a carga positiva desse modelo atômico. Essas minúsculas partículas carregadas, né, com carga negativa, elas foram posteriormente chamadas de elétrons. Então, o nome que havia sido proposto em 1891 por George Stoney para a quantidade fundamental de carga elétrica. Então, dessa forma, os raios catódicos eles seriam, na verdade, um fluxo de partículas menores que o átomo, que seriam aqui os elétrons representados aqui, né, em azul com um sinalzinho de negativo. De acordo com Thomson, os átomos eles poderiam perder ou ganhar elétrons. Então, eles se tornariam eletricamente carregados. Então, ao perder um ou mais elétrons, o átomo ficaria com carga total positiva e, ao ganhar, ele ficaria com carga total negativa. O átomo eletricamente carregado foi chamado de íon. Então, quando se perde ou quando se ganha elétrons, nós temos o átomo que ficou eletricamente carregado e que vai ser denominado íon, termo introduzido pelo físico e químico inglês Michael Faraday, em 1834. Já em 1886, o físico alemão Eugen Goldstern, ao adaptar um cadodo perfurado a uma ampola de Crookes, ele observou o aparecimento de um feixe luminoso atrás desse cátodo, no sentido oposto ao fluxo de elétrons. E, além disso, o feixe de raios ele era desviado por uma placa negativa que era externa à ampola. Então, ele pôde chegar à conclusão de que esse feixe ele era carregado positivamente e o chamou de raios canais. E aqui embaixo a gente tem, né, a representação esquemática desse experimento deles, e aqui em meio roxo, né, o que são chamados raios canais. No nosso livro, nós temos algumas atividades na página 90, tá? Eu preciso que vocês realizem as atividades no caderno de vocês. É muito importante realizar as atividades para a gente poder dar continuidade às nossas aulas e conseguir desenvolver, né? Porque uma matéria vem puxando a outra. Na próxima semana, nós vamos falar de outros modelos atômicos, tá bom? Não deixem de realizar a atividade. Um abraço apertado para vocês, um grande beijo, fiquem com Deus e tenham um excelente final de semana, que na semana que vem nós estaremos de volta.